Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu utilizo no meu consultório a filosofia de tratamento ortodôntico MBT. Desde quando ela foi apresentada no final da década de 90 até hoje, ela vem passando por um processo evolutivo muito interessante. E um dos itens que me agrada muito dentro da filosofia é o item das versatilidades de brackets, que nada mais é do que a individualização do aparelho ortodôntico para que esse aparelho fique mais propício, né, ao tratamento de determinadas maloclusões ou auxiliem, né, algumas biomecânicas. Bom, antes de entrar, né, nesse tema especificamente, a gente tem que relembrar dois conceitos que tornam possíveis as versatilidades. O primeiro é o conceito de inversão de lado de brackets, né? Toda vez que a gente inverte um bracket de lado, nós estamos invertendo o sinal da angulação que está embutida nesse bracket. E o outro conceito é o conceito de colocar um bracket de cabeça para baixo. Quando a gente faz esse procedimento, né, a gente está invertendo o sinal do torque que está embutido nesse bracket, tá bem? Bom, uma versatilidade muito frequente que eu utilizo nos casos que a gente encontra no início do tratamento é incisivos laterais superiores em palato-versão. A primeira coisa, obviamente, é abrir espaço para esses dentes e ao colar o bracket nesses incisivos que irão ser tracionados vestibularmente, né, a gente colocar esse bracket de cabeça para baixo, tá? Então, ao fazer isso, o incisivo lateral, que normalmente tem um torque positivo, assume um torque negativo. Porém, um torque negativo de coroa é um torque positivo de raiz, né? Então, qual que é a ideia desse procedimento? Que no final, o incisivo se encontre de corpo na região vestibular, né? Minimizando possíveis recidivas que poderiam acontecer caso a raiz ficasse lá localizada, né, mais na região palatina. Bom, uma outra versatilidade nos casos de agenesias de laterais superiores nos planos de tratamento que o canino, né, vai ocupar o lugar do lateral, ou seja, ficar ali na região anterior superior, né, o bracket do canino deve ser colocado de cabeça para baixo, para que esse dente, né, esse bracket assuma um torque positivo, né? O canino vai ficar localizado numa região anterior superior, que é a única, na verdade, que pede brackets inclinados positivamente. A minha sugestão nesses casos é que vocês coloquem no canino brackets de canino, né? Porém de cabeça para baixo, porque esse dente assuma depois uma inclinação um pouco mais positiva recomendada para esta região. Bom, outra versatilidade nos casos, né, de classes 3, a gente tem aí que fazer um controle do comprimento do arco inferior, estou falando nas classes 3 não cirúrgicas, né? O ideal é inverter de lado os brackets dos caninos inferiores, né? Os caninos são os dentes que mais interferem na inclinação dos incisivos. E se a gente colocar brackets nesses dentes angulados positivamente, eles podem fazer um movimento, né, de angulação positiva e vestibularizar os incisivos inferiores, o que é muito ruim para a classe 3 esquelética não cirúrgica. E além disso, trabalhando com brackets de caninos inferiores angulados negativamente, nós os deixamos, né, mais no sentido da mecânica de classe 3, do elástico de classe 3, né, tentando, né, deixar assim essa mecânica o mais eficiente possível. E por último, em alguns casos, onde tem uma grande falta de espaço anterior e inferior, uma opção pode ser a extração de um incisivo inferior. Tem, obviamente, né, algumas recomendações para esse tipo de procedimento, né, mas nesses casos o grande efeito colateral é um overjet aumentado no final do tratamento, porque ao extrair um incisivo inferior, a gente acaba invertendo a discrepância, passa a ter mais volume de dente em cima, menos embaixo. E o que pode acontecer é que o overjet fique um pouco aumentado no final do tratamento, né? Então, a minha recomendação é que, nesses casos, os 3 incisivos inferiores que sobrarem recebam brackets de cabeça para baixo. Fazendo esse procedimento, a gente insere, né, nesses 3 dentes brackets com torques positivos. A ideia não é que eles vestibularizem, que esses 3 dentes se vestibularizem. A ideia é ao contrário, que eles não verticalizem muito, né, contribuindo assim para que o overjet fique um pouco aumentado no final do tratamento.
Enfim, pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que vocês se cuidem, fiquem bem e até uma próxima.